Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu me chamo Elisângela Regis, estou aqui com vocês no curso de Pedagogia, numa ação integrada entre as disciplinas Contextos Educativos da Infância e Teoria do Desenvolvimento da Aprendizagem. Eu estou no estúdio de gravação do IFRO Zona Norte. Atrás há uma parede branca com círculos e traços interligados. Eu sou morena, cabelo cacheado e estou trajando a blusa branca e preta e calça preta. Vamos lá então a nossa aula de hoje? Vamos conhecer então um pouco sobre Emília Ferreiro, uma mulher que estudou a escrita influenciada pelos conceitos de Piaget e que trouxe para a alfabetização um novo olhar. Aqui, como podemos ver nos slides, Emília Beatriz Maria Ferreiro Chave nasceu em 1937 e faleceu neste ano de 2023, agora no mês de agosto. E a sua frase para iniciar a aula de hoje está baseada na ideia que as crianças não precisam atingir uma certa idade e nem precisam de professores para começar a aprender. A partir do nascimento já são construtoras do conhecimento. Levantam problemas difíceis e abstratos e tratam por si próprias de descobrir respostas complexas do conhecimento. E o sistema de escrita é um deles. Emília Ferreiro, com essa frase, traz à nossa memória, ao nosso conhecimento, que a criança já é um mundo quando ela entra na escola. Quando ela está, então, predisposta à educação formal, ela traz consigo todo o seu mundo, toda a sua história, toda a sua compreensão daquilo que ela vive no seu cotidiano, no seu dia a dia. E quando ela parte para os estudos da escrita, que é a área no qual ela se aprofundou, você vai observar que, para ela, a escrita, então, já está dentro dessa criança. Ela já se constituiu dentro do ideário, do cognitivo dessa criança, porque ela vive num mundo cercado por palavras. E em especial nesse momento onde a gente tem a tecnologia de maneira tão preponderante no dia a dia das crianças. Então ela já traz consigo um pouco desse conhecimento. Então vamos adentrar um pouco na biografia de Emília Ferreiro? Vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória? Nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 1936. Ela formou-se em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, cursou o doutorado na Suíça, sob a orientação de Jean Piaget, e com essa informação a gente já faz todo um recorte histórico e conceitual daquilo que ela traz, tanto para a educação quanto para a sua pesquisa. E ela tem aqui, né, muito forte com ela, então, essa linha de pesquisa da psicolinguística genética. Desenvolveu juntamente com os pesquisadores ou estudos que deram origem à psicogenese da língua escrita e precisou se exilar em 1977 na Suíça, devido a problemas que estavam acontecendo no seu próprio país, né, o que a levou então a aprofundar-se nos seus estudos na Universidade de Genebra. Ela mudou-se depois para o México em 1979 com seu marido e continuou lá, fazendo as escritas e os experimentos de tudo que ela então descobria. A Emília, ela teve grande produção escrita dentro da sua área. Tudo aquilo que ela conseguia experimentar e que trazia resultados, ela fazia essa publicação. Então vocês vão encontrar na biografia dela muito material sendo publicado, muitos artigos, muitos experimentos e também muitas pessoas que falam sobre a Emília. Mais à frente, então, a gente tem essa informação do seu falecimento, deixando para a educação, então, esse grande legado para a educação e para o processo de alfabetização. As concepções de Emília Ferreiro estavam baseadas, então, na escrita, como eu já comentei no início, e seus mecanismos, aquilo que acontecia, o processo de ler e escrever, né, dentro da criança. Ela teceu fortes críticas ao método fônico, que durante a década de 80 foi muito forte,
em especial no nosso país, ela defendia a concepção de que a criança já está imersa num contexto de alfabetização. As palavras elas já são expressas em seus vários formatos, porque ela possui vivência, essa criança ela tem vivência, então a escrita ela tem a sua própria função social para essa criança antes mesmo que ela ingresse na escola. E esse olhar da função social da escrita, ela então pede que o professor tenha um olhar diferenciado sobre a escrita. A escrita não é só um aglomerado de palavras e de sílabas e de organização fonêmica ou fonética. Na verdade, a gente tem aí um patrimônio de uma nação, nós temos as ideias sendo transferidas, um processo para que aconteça a alfabetização, há todo um processo que precisa ser entendido e precisa ser conduzido para que essa criança, então, nas suas etapas de alfabetização, possam cumprir com êxito. Qualquer processo ou qualquer detalhe que possa passar desapercebido, haverá uma lacuna que demandará do professor algo a regimentar novos recursos, novas estratégias para amenizar e para dirimir essas lacunas que foram ficando nesse processo de alfabetização. Então vamos adiante. O conhecimento para a Emília Ferreiro, ela tem uma gênese, ela tem uma origem, né? Assim como o processo da leitura e da escrita como parte desse conhecimento. A construção, então, dessa leitura, ela segue uma lógica individual. Individual para quem? Para o professor? Para quem elaborou o material? Não, ela tem uma lógica individual para esse aluno, para essa criança. Para ele, às vezes, a palavra, o significado da palavra é a concretização daquele som que sai daquela boca, que sai daquele contexto no qual ela está inserida. Então, para ela, existe sim uma lógica. O que? Como acontece? Então, é interessante que o professor perceba que há uma origem, a criança já traz consigo essas dúvidas e como que ela ocorre. Então, ela não chega do nada, pronta para receber um conteúdo pré-programado. Na verdade, ela também contribui, ela precisa ser ouvida e ser inserida e ser conduzida nesse processo para que ela também perceba as suas contribuições nesse meio social ao qual ela está sendo colocada, para que ela construa de maneira muito consciente, se apropriando, então, dessa escrita e dessa construção do processo, certo? Continuando, então, aqui, a gente tem dos pontos principais é que os erros, eles são permitidos por seu caráter construtivo. Muitas vezes as crianças são reprimidas em sala de aula por cometer erros, mas observe que Ferreiro traz essa informação muito relevante para o professor. Permita o erro. Ela destacou ainda que não criou nenhum método de alfabetização. Tá? Emília sempre foi muito categórica em dizer que ela não estava desenhando um método para alfabetizar. Na verdade, todos os métodos, de certa maneira, vão funcionar, dependendo de quem o aplique e como seja conduzido. Mas, na verdade, ela estava querendo chamar a atenção para que o professor permita que essa criança, dentro da sua história, ela traga para o processo dela de construção de escrita o que ela tem e que utilize-se desse conhecimento para ajudá-la, então, nesse processo de alfabetização. Em seguida, a gente tem aqui alguns marcos conceituais que foram baseados, então, como eu já havia falado, na psicologia genética de Jean Piaget, certo? E também na psicolinguística de Noam Chomsky. Chomsky é aquele estudioso onde ele nos informa que a linguagem é uma herança genética. Ela já vem com o ser humano, ela já tem algumas estruturas pré-formatadas, advindas dela. Ela já sabe colocar, embora às vezes a organização da frase não esteja numa linearidade que a gramática padrão pede, mas ela traz consigo a sua própria gramática. Em seguida, no próximo slide, a gente então tem algumas contribuições de Emília diretamente para o professor e para a educação, para esse processo de alfabetização, de aprendizagem. Então, retomando, a criança, ela quando percebe
que a leitura e a escrita têm uma função social, ela começa então seu processo de alfabetização mais apropriada. Ela desaconselha o uso de cartilhas que eram muitas vezes maciçamente utilizadas e com textos não focados na realidade do aluno. Então, ela era estimulada a usar essas cartilhas, mas os textos não eram atuais, os textos não eram relevantes socialmente para essa criança. Eu tinha então cartilhas onde você vai estudar sons, onde você vai estudar histórias, mas que muitas vezes essa criança não tem nenhuma apropriação daquele conhecimento. Ela traz uma informação que a criança não tem como buscar esse conhecimento prévio porque ela nunca viveu aquela história. Então ela sugeria que o material de alfabetização fosse baseado em quê? No dia a dia da criança, numa receita da vovó, numa contação de história que a mãe trouxesse, numa lenda da comunidade, ou textos criados mesmo no contexto ali da escola, para que fizesse significado e para que ela pudesse, dessa maneira, imprimir ali o seu conhecimento de mundo e de palavra e de escrita dentro dessa alfabetização, então, que ela via como um processo contínuo da própria psicogênese da escrita. Continuando, então, ela dizia ao professor, prepare a sua aula para que ele se torne a sua sala de aula para que se torne um ambiente alfabetizador. Ele precisa preparar uma sala de aula que traga, sim, tanto a questão mais teórica, a questão mais sistematizada, mas também a questão lúdica, o tocar, o cheirar, o experimentar. Traga para a sala de aula um ambiente onde ela seja estimulada a aprender, a colocar aquela escrita de maneira mais prática, mais aplicável ao seu dia a dia. E que com isso, no levantamento das hipóteses que essa criança sempre faz, ela possa então automaticamente ir percebendo as nuances, a dinâmica dessa escrita, dessa leitura e então chegar às suas próprias conclusões, arregimentando todo esse conhecimento, tanto da sala de aula quanto o seu próprio. Em seguida, a gente então tem aqui, falando do livro da Psicogênese da Língua Escrita, que eu aconselho a todos a fazer uma leitura sistematizada para que vocês possam se apropriar, nós temos as fases, então, dessa alfabetização. A pré-silábica, que ainda é aquele momento um pouco difuso, onde eu tenho normalmente aqui uma relação entre... a criança não consegue, né, ter, então, essa relação entre letras e sons. Às vezes ela pode confundir, por exemplo, vai escrever a palavra boi, como ela vê que boi é um animal enorme, então ela pode colocar muitas letras, assim como ela pode olhar a formiga e colocar poucas letras porque ela acha que formiga se relaciona ao ícone, à imagem daquele elemento pequeno. Isso aí é a pré-silábica, ainda bem difusa, mas ela sempre vai trazer informações consigo para interpretar aquele som. Em seguida, eu tenho aqui a silábica, certo? Ela vai interpretar a letra atribuindo a ela alguns valores, geralmente um valor à sílaba. Já vamos ver o exemplo. Em seguida, nós temos o silábico alfabético, que já é a mistura da lógica da fase anterior, como nós vimos na silábica, com a identificação de algumas sílabas. Aqui nessa fase, inclusive a BNCC pede que os professores façam um maior estímulo à produção escrita, porque aqui nós temos uma fase de transição, um amadurecimento dessa escrita, então que o professor esteja atento a essa fase para que ele possa estimular esse aluno a sua construção de escrita um pouco mais incisiva. Em seguida, nós temos então a alfabética, que é um domínio do valor dessas letras e dessas sílabas. No entanto, eu chamo a atenção de vocês que quando ele fala de alfabética, ele não está querendo dizer que a criança está alfabetizada, mas que agora ela já possui um domínio, inclusive das estruturas um pouco mais refinadas da própria língua, como a gente pode ver no próximo slide. Observe então aqui os exemplos. Nível pré-silábico 1 e 2. O que nós podemos observar? Lembram como eu
falei sobre a questão do desenvolvimento da escrita, ela não sabe exatamente o que é, mas canetinha, que é um pouco maior, então, por exemplo, do que a palavra giz, ela então vai escrever com muito mais iconização, certo? Então eu tenho aqui as garatujas, a tentativa de colocar no papel aquilo que eu estou ouvindo. Aqui numa segunda fase do pré-silábico, classificado pela autora como o nível 2, eu já consigo ver a junção então de consoante e vogal numa tentativa de realizar essa escrita. No nível silábico, então, eu tenho as junções, a palavra gato, por exemplo, ela colocou o to, onde você observa a transferência do som para a escrita muito mais próximo e muito mais, como que eu vou dizer, compreensível para o professor em relação a esse do pré-silábico 2. Em seguida, nós temos aqui o nível silábico alfabético, como eu havia falado, ela tem um processo muito maior de amadurecimento da sua escrita aqui. É óbvio que você pode observar aqui uma ou outra letra trocada, ou ela esqueceu de escrever uma sílaba ou uma consoante, mas ela já tem uma noção muito mais amadurecida do que ela gostaria de escrever. E no nível alfabético, você pode observar que ela praticamente já escreve com exatidão. Ela tem aqui uma destreza a identificar alguns elementos mais sofisticados da língua, né? A acentuação, por exemplo, falta uma outra caractere aí, uma outra letra, mas que com o estímulo do professor, ele vai avançando consideravelmente. Então, do nível pré-silábico até o nível alfabético, esse aluno então ganha muita experiência de escrita. Em seguida, então, para fechar aqui o nosso entendimento sobre Emília, a gente pode compreender que o processo de escrita não é apenas uma cópia. O aluno não fica ali para copiar. Há um processo de construção desse aluno, né? O aluno, essa criança, esse estudante, ele passa por um processo de uma construção social muito mais, e pessoal também, muito mais efetiva. Ele tem um desenvolvimento cognitivo muito maior, porque ele se percebe, o levantamento das suas hipóteses são checadas e ele vai amadurecendo. Então, o aluno, dessa maneira, tem o seu papel ativo na educação. Isso que Emília sempre frisou. A criança possui seu papel ativo. Ela é sujeito desse conhecimento. Ela traz consigo uma escrita própria, um sentido individual e personalizado daquela escrita. Eu, enquanto professor, eu capturo, eu visualizo, eu compreendo em que estágio ela está, para que eu possa definir quais estratégias, quais atividades eu posso utilizá-la dentro da minha sala de aula para progredir nesse processo de escrita e de aprendizagem. Em seguida, então, nós temos aqui alguns materiais que você pode ler, buscar ler e aprofundar os seus estudos, como eu falei, a Psicogênese da Língua Escrita, de Emílio Ferreiro, e a Anna Teberoski, que é a pessoa com quem ela desenvolveu a maioria das pesquisas, e as outras publicações que ela teve, para que você, então, gostando dessa área de alfabetização, se identificando com as proposições que a Emília trouxe, possa, então, recorrer a eles e se apropriar. E aí eu deixo com vocês, na finalização da nossa aula, as referências bibliográficas, para que você possa, então, escolher aquilo que você vai se aprofundar, estudar, trazer para o seu dia a dia, enquanto aluno da pedagogia, esse sentido da alfabetização, entender que o processo de alfabetização e educação não são mais os mesmos desde que Emília trouxe esse conhecimento para o dia a dia do professor, e se aproprie. Busque conhecimento, implemente a sua prática e estamos juntos nessa jornada. Obrigada pela aula de hoje. Fico por aqui com os meus agradecimentos e até a próxima.
Educação à distância, mudando realidades.